O exercício da atividade pecuária em sistema de produção intensiva representa um potencial risco de degradação da qualidade dos recursos naturais, associada às más práticas na gestão dos respectivos efluentes, com especial impacto na qualidade da água, solo e ar. Assim, surge a necessidade de se desenvolverem e implementarem sistemas de tratamento cada vez mais eficazes, capazes de conciliar diversos objetivos, entre os quais os de ordem económica, ligados à produção, bem como os valores de conservação da natureza e de saúde pública, fundamentais para a sustentabilidade do setor pecuário. A Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais, NAPAI 2030, incide na resolução dos problemas ambientais diagnosticados, em particular na qualidade das massas de água. Está a ser implementado no setor agropecuário um novo modelo de gestão, que seja uma alternativa sustentável para a valorização e tratamento de efluentes produzidos por estas atividades, procurando realizar uma abordagem adequada e adaptada a cada situação. A compostagem consiste num processo biológico aeróbio desenvolvido em condições controladas, através do qual os substratos orgânicos são transformados até à sua estabilização. Esta biotecnologia de reciclagem de nutrientes está alinhada com os princípios da economia circular e da descarbonização da economia. Deste modo, obtém-se um produto final estabilizado, higienizado, rico em compostos úmicos e com elevado interesse agrícola. No domínio agroambiental, a compostagem ocupa o topo da hierarquia das potenciais utilizações dos efluentes pecuários, preconizadas na NAPAI 2030 e no novo regime do exercício da atividade pecuária. A compostagem aplicada aos efluentes pecuários visa um conjunto de objetivos, entre os quais transformar os efluentes pecuários biodegradáveis em matérias estáveis biologicamente e que sejam compatíveis com o uso agrícola como corretivo orgânico ou fertilizante do solo. Reduzir a massa e o volume, concentrando os nutrientes vegetais. Contribuir para a diminuição da quantidade de resíduos biodegradáveis a depositar em aterro. Destruir os micro-organismos patogénicos e propágulos indesejáveis dos efluentes pecuários. Produzir um material rico em humus, higienizado, a usar como promotor do nível de fertilidade do solo e incremento das produções agrícolas. Reduzir ou mesmo eliminar os maus odores característicos dos efluentes pecuários não tratados. E reduzir o uso de fertilizantes sintéticos azotados, particularmente associados à poluição das massas de água. A lei saiu, não se podia meter matéria orgânica direta dos subprodutos das camas das aves diretamente nas terras e como tal tinha que ser compostado, portanto surgiu a ideia de ter que fazer compostagem obrigatoriamente. Então tivemos de fazer vários ensaios, fizemos um ensaio, fizemos o segundo e à terceira é que eu acertei com o ensaio da compostagem. Tive que estudar primeiro o que é que era, como é que se fazia, o que é que era compostagem. Para mim compostagem não me dizia, era uma palavra muito vaga. Depois fazer o arejamento das camas, depois a seguir fazemos a viragem daquilo e o arejamento e depois a seguir fazer a esterilização, porque era uma coisa que para se vender teria que, e para ser um produto de qualidade, ter a esterilização, a secagem e a esterilização. Depois pensei, bem, com a esterilização aquilo fica, mas fica em pó, como é que a gente vai fazer? Depois temos que fazer a moenda daquilo tudo, bem moído, para depois farinar aquilo o mais fininho possível e depois granular na granuladora. Esta tecnologia consiste numa fermentação aeróbica em que transforma a matéria orgânica, torna a matéria orgânica estável, o que vai permitir a formação dos complexos agiloúmicos que têm a propriedade de reter a água no solo. Outra vantagem resulta da esterilização do produto.
o nosso produto é submetido a um tratamento térmico posterior que o desidrata e que o submete a uma temperatura de ordem de 250 graus Celsius, que elimina micro-organismos patogénicos e, finalmente, nós granulamos o produto que tem, além de outro tratamento térmico que resulta da compressão e fricção que há ao passar pela matriz da granuladora, vai tornar um produto facilmente manuseado e que se espalha depois com muita facilidade nos campos. Estamos a incorporar matéria orgânica no solo e depois dos oceanos é a matéria orgânica dos solos o segundo sumidor de carbono de que dispomos. A grande vantagem do compostado ser granulado decorre do aumento da concentração dos nutrientes aliada à elevada percentagem de matéria seca de consistência granular, facilitando o armazenamento, o transporte e a distribuição da matéria fertilizante no solo. A sua aplicação promove ainda o enriquecimento dos solos através da melhoria da sua estrutura e consequente fertilidade. Traz ainda a melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos, alinhada com o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação. Atua como inoculante de macro e micro-organismos no solo e promove a segurança sanitária e alimentar pela diminuição significativa da carga microbiana patogénica por via da produção biológica de calor. Poderá também contribuir para o aumento da sustentabilidade das explorações pecuárias e fomentar a utilização dos recursos endógenos, levando à diminuição da necessidade de importação de fertilizantes ou corretivos orgânicos, que por regra são dispendiosos e não renováveis. As matérias compostadas, pela lenta mineralização do azoto a que estão sujeitas, permitem mitigar significativamente o potencial impacto negativo dos efluentes pecuários nas massas de água. Ao sistema de compostagem, que trata e valoriza subprodutos animais de diferentes espécies pecuárias, está em regra associado a biomassa vegetal por via do uso de casca de eucalipto, casca de arroz, entre outras. Este procedimento observa várias fases: a recolha e transporte, onde os efluentes pecuários sólidos ou semissólidos são trasfogados através de equipamentos ou infraestruturas adequadas para o efeito. O sistema de pilhas com revolvimento, adequadamente coberto e impermeabilizado, geralmente composto por um conjunto de pistas, com largura adequada aos equipamentos de revolvimento e transporte, objeto de monitorização contínua e registro da temperatura, com o objetivo de evitar o sobreaquecimento do substrato a compostar. A fase do aquecimento, que consiste no processo de eliminação complementar dos micro-organismos patogénicos e da viabilidade de eventuais sementes ou propágulos de plantas infestantes. A fase de moagem, um tratamento mecânico com a finalidade de melhorar e ajustar as características físicas do composto. E por fim, a fase da pelletização, onde o composto é transformado em grânulos, através de um processo físico-químico, adicionando-se para o efeito vapor de água e, ao mesmo tempo, submetendo ao aquecimento, umidade e pressão por um determinado período de tempo. Outra forma de compostagem é a vermicompostagem. Este processo, além da microbiologia natural, utiliza minhocas, nomeadamente a minhoca vermelha da Califórnia, para degradar a matéria orgânica, conseguindo uma elevada eficácia e podendo ser economicamente viável e ambientalmente sustentável. A vermicompostagem possibilita que o produto final, o vermicomposto, seja passível de utilização em modos de produção agrícola mais exigentes, nomeadamente em agricultura biológica, em virtude do acréscimo de qualidade que a biotecnologia possibilita. Os produtos mais importantes da vermicompostagem são o vermicomposto, o chá de vermicomposto e as minhocas. O meu
negócio, portanto, o projeto é as minhocas. Temos 4 espécies de minhocas indicadas para a vermicompostagem. Temos as 4 rainhas da vermicompostagem: Eisenia foetida, Eisenia andrei, portanto as verdadeiras vermelhas californianas, temos a lumbricus terrestres e temos a violeta do Himalaia. Elas reproduzem-se, quanto mais se reproduzirem melhor para nós, porque quanto mais quantidade de minhocas tivermos num determinado espaço, numa determinada área, mais rápido é o processo de vermicompostagem. Trabalhamos diretamente ao solo e em céu aberto, portanto damos às minhocas o seu habitat mais natural possível. Trabalhamos com 4 espécies de camas de animais, que é o coelho, o cavalo, a vaca e a ovelha. Também trabalhamos com frutas e legumes. A compostagem, enquanto tipo particular de biotecnologia, divide-se em 2 fases distintas. A primeira, quando acontecem as reações bioquímicas de oxidação mais intensas, predominantemente termofílicas. E a segunda, a fase de maturação, quando ocorre o processo de umificação dos materiais orgânicos compostados, predominando nesta etapa as reações mesofílicas. Definem a qualidade de um composto, o conteúdo em matéria orgânica, o grau de estabilidade e de maturação, a concentração em nutrientes e a presença ou ausência de substâncias potencialmente perigosas e indesejáveis ao homem e ao ambiente. A nível operacional, a compostagem deve seguir parâmetros de controlo, entre os quais a relação carbono-azoto das matérias a compostar, que se deve situar na ordem dos 30, a temperatura, que decorre da atividade microbiana, o pH, que constitui um dos indicadores mais importantes do estado da compostagem, sendo o valor ótimo compreendido entre os 5 e os 8. O arejamento, que evita a formação de maus odores, e a presença de moscas, importante tanto para o processo como para o ambiente. E por fim, o teor de umidade. A compostagem dos efluentes pecuários revela-se de grande interesse agronómico, pois, sendo uma biotecnologia económica e ambientalmente sustentada, aliada à reciclagem de nutrientes, está alinhada com os princípios da economia circular. O desenvolvimento de sistemas integrados de compostagem nas explorações pecuárias pode, eficazmente, constituir parte de uma estratégia relevante para a valorização agrícola dos efluentes pecuários, designadamente da avicultura intensiva. Contribui ainda para a diminuição do potencial efeito de estufa, direto ou indireto, pela diminuição dos custos ambientais relativos à utilização de fertilizantes sintéticos convencionais. Estes são atributos suficientes que poderão potenciar a criação de novas empresas no setor e que podem fortalecer a sustentabilidade da fileira associada à boa gestão dos efluentes pecuários.